Assistam agora, pela Super Farol TV, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, diretamente do templo da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas. De suas mãos é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai falar contigo nesse hino. Medita na letra, porque com certeza Deus está falando no teu coração. Saiba que Ele é teu Deus. Abra o seu coração. Deixa Deus falar contigo. Ele diz que terminou. Ele diz que acabou. O inimigo está vencido. Põe agora a tua fé. Sabem quem? Em Jesus de Nazaré. E esqueça a sua luta. Vê se agora me escuta. O teu Deus está aqui. Passe pela luta cantando ao Senhor. Passe pela prova exaltando com amor. Passe na fornalha que Ele vai instalar. Ele pisa na brasa, pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga. Derruba o inimigo das nossas almas, mesmo
Graça e paz, queridos, da parte do Senhor Deus, amém. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé. Nós iremos iniciar o nosso culto orando ao Senhor, invocando a sua presença, desde já agradecendo a Deus pelos 27 anos da nossa mocidade, que possamos apresentar as nossas vidas como oferta de gratidão a Deus, de louvor a Deus, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pelo teu imenso amor, por tua graça, Senhor, pelo teu favor, Deus, pelas tuas misericórdias, elas que foram renovadas nesta manhã, Senhor Deus. Queremos, ó Deus, te bendizer, ó Deus, certos de que o Senhor habita no meio dos louvores. Invocamos, ó Deus, a tua direção em cada parte deste culto, Senhor Deus. Que tudo aconteça para o louvor do teu próprio nome, Senhor Deus. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, afasta de nós tudo aquilo que não te agrada, Pai. Purifica-nos e certamente ficaremos limpos, como nos diz a tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, recebe a nossa adoração, levantar das nossas mãos, os nossos louvores. Enfim, Senhor Deus, nos apresentamos em adoração e te pedimos, ó Deus, que tudo que aconteça neste santuário possa chegar ao teu trono, Senhor Deus, como incenso suave às tuas narinas, ó Pai. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração. E oramos na mediação do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo o sempre. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão, ainda em pé, por gentileza, abra a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 12. Profeta Isaías, capítulo 12. Nós iremos ler juntos os versículos 4, 5 e 6. Isaías, capítulo 12, versículos 4, 5 e 6. Todos juntos. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Santo de Israel no meio de ti. Nós chegamos aqui para bendizer o nome do Senhor. Os irmãos estão percebendo que nós estamos aqui com a diretoria da nossa mocidade. E hoje estamos reunidos para dizer ao Senhor Deus: Deus, muito obrigado pelos 27 anos da nossa UMP, União de Mocidade Presbiteriana. E o convite bíblico é bastante claro: cantai louvores ao Senhor. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Cantai ao Senhor. E você chegou aqui nesta manhã para dizer ao Senhor Deus: Deus, bendito seja o teu nome, Senhor Deus. Amém, meu irmão? O Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, está no nosso meio para nos abençoar, para trazer às nossas vidas graça, paz, misericórdia. Por isso, desde já nós pedimos, em nome de Jesus, adore ao Senhor, meu irmão, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Ministério do Louvor, nós estaremos adorando ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Não importa, Senhor,
o que sou nem o que tenho diante daquilo que tu és. Nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos na entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Diga para o Senhor: não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou nem o que tenho, não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és, porque só tu és o Senhor dos Senhores. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos na entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Declare ao Senhor: não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Diga para o Senhor com todo o seu coração: não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, e eu não tenho outro bem além de ti, 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 meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, abra a sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126. Leitura alternada. Eu convido Gabi Morgana para nos dirigir nesta leitura alternada. Graça e paz, irmão. Eu leio os ímpares e os irmãos vão ler os pares. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém. Podem sentar, queridos. Vamos orar ao Senhor, gratos por esta palavra. Eu queria convidar Marcos Amâncio, estará agradecendo a Deus pela leitura desta palavra tão abençoada. Graças e paz. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, meu Deus, é tão bom, Deus, perceber que acordamos esse domingo de manhã, Senhor, e estamos aqui, Senhor, para cultuar o Teu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor, maravilhosa, que nos alcançou, Senhor. Senhor, nesse momento eu gostaria de, em especial, agradecer, Senhor, por esse culto de celebração dos 27 anos da mocidade, Senhor, aqui da igreja. Senhor, é reconhecível, Deus, é perceptível o Teu cuidado, Senhor, no nosso meio, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Eu gostaria, Senhor, de agradecer nesse momento a leitura dessa palavra, Senhor, o Salmo 126, um salmo tão bonito, Senhor, que demonstra, Senhor, uma extrema dependência de Ti, Senhor, porque a gente sabe, Senhor, que as lágrimas vêm, Senhor, as aflições vêm, Senhor, mas é promessa Tua. Quem semeia em lágrimas, colhe com pranto de alegria, Deus. Colhe com júbilo e com louvor, Deus. Então é com louvor que a gente quer te agradecer, Senhor, nesse momento. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, no meio da nossa igreja hoje e para todos sempre. Amém. Nós continuaremos louvando ao Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu dizia sexta-feira que esse final de semana diz respeito à comemoração dos 27 anos da nossa mocidade. E mocidade diz respeito à alegria, meu irmão. Eu não sei se você está com frio, mas diz respeito à alegria, a celebrar ao Senhor Deus, a render graças ao Senhor Deus, a reconhecer as dádivas e as bênçãos do Senhor. Por esta razão, meu irmão, tendo isso como base, eu te convido mais uma vez a se colocar em pé. Nós iremos louvar ao Senhor Deus com alegria, nós iremos celebrar ao Senhor Deus. Juntamente com o Ministério de Louvor, estaremos aqui juntos, glorificando o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Amém, igreja? Glória a Deus. Sem ser redundante, mas sendo redundante. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E quero acrescentar uma coisa. Grandes coisas o Senhor ainda fará por nós, por isso permaneçamos alegres. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso condutor, é aquele que conduz a nossa vida. E nós queremos dizer a Ele agora com alegria: Senhor, eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero até mais que a minha própria vida. Com alegria. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, eu anseio. Teu coração, todo
porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Do início. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Me corte, igreja. É agradar outro bem, não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu. Tu és a porção. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu anseio, és tu, Jesus. Eu anseio, és tu, Jesus. Eu anseio, és tu, Jesus. Nosso anseio deve ser sempre assim, agradar o coração do nosso Deus. E dele nós recebemos gratuitamente as bênçãos, as graças, a misericórdia. Tudo que vem do Pai é benigno para as nossas vidas, é bênção para as nossas vidas. Mas não adianta termos as coisas, obtermos as coisas neste mundo, se essas coisas não vierem abençoadas e enviadas pelo nosso Deus. O que adianta ter riquezas neste mundo, ser honrado por pessoas, ser reconhecido por pessoas, se não tivermos as bênçãos do Senhor na nossa vida? Vamos louvar o Senhor.
contigo quanto mais. Não, diga para o Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Reconheça, Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Senhor, é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória eu quero tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu. Diga para o Senhor. Se eu te buscar. É impossível, é impossível. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Ó Senhor, nos abençoe. Nos abençoa, Senhor, nos dá sempre esse entendimento, nos dá sempre, ó Deus, os teus conselhos. Nós não queremos, ó Deus, nós não pretendemos viver errando continuamente. Nos dá, Senhor, os teus conselhos. Me dá, Deus, conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda e se assentam os meus inimigos. Embora eu sinta os defeitos que são naturais,
andando contigo. A vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio, prosperarei. Embora eu sinta os desejos que são. Reconheça isso, que você é falho. Tua dependência do Senhor. Só vivo porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Porque meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações. Agora a igreja. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio. Mais uma vez, meu endereço é declare isso. Permaneço vivo. Quero ser bem-aventurado, não saio daqui, as margens do teu rio, prosperarei. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Nesta manhã estará ministrando a palavra do Senhor pastor Silas Amâncio, pastor da igreja Batista El Shaddai, lá na cidade de Arapiraca. Pastor Silas, que foi membro desta igreja, juntamente com a sua família, professor dos jovens da nossa igreja, passou um período aqui nos abençoando, ensinando a sala da mocidade, e com certeza é um prazer imenso recebê-lo nesta manhã como boca de Deus para estar ministrando a palavra do Senhor às nossas vidas, em nome de Jesus. Está acompanhando o Silas, a sua esposa, a Vanilza e o Luiz Felipe. Por gentileza, fiquem em pé. Meu xará aí, Luiz Felipe. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Ouçamos a palavra do Senhor Deus com temor, com tremor, em nome de Jesus. Graça e paz para toda a igreja. É uma alegria muito grande retornar a esse lugar, essa igreja
onde também fomos muito abençoados. Trago muitas e boas recordações dos irmãos aqui. Para que possamos ganhar tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 17. Livro de Êxodo, capítulo 17. Quero desde já agradecer a confiança desse ministério, mais uma vez me confiar o púlpito dessa igreja. Livro do Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Ouve por um momento a sua cabeça. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, diante do Teu povo e diante da Tua palavra. Pedimos que a inspiração do Teu Santo Espírito venha sobre nós nessa manhã e possamos aproveitar bem esse tempo, Senhor, ministrando a Tua palavra, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre a realidade que nós estamos vivendo no meio evangélico nesses últimos dias e o desafio que temos em estar ou continuar firmados na palavra de Deus. Esse texto, ele fala de um povo que tinha uma aliança com Deus, foi escolhido por Deus, e Deus vinha fazendo sinais e maravilhas no meio desse povo, quando o Senhor levantou Moisés como o libertador, tirou esse povo do Egito, mandando 10 pragas contra o faraó, até que ele cedeu, e esse povo saiu pelo deserto em busca da terra que o Senhor havia prometido. E o Senhor estava à frente desse povo, miraculosamente operando maravilhas. Todavia, esse povo questionava ainda se o Senhor estava com eles ou não. Esse povo passou o mar a pé enxuto. Diz a Bíblia que ficou muros de águas dos dois lados. E eles passaram pelo meio do mar. E depois viram os carros do faraó entrar pelo mesmo caminho e as águas se fecharem. Ao ponto de chegar do outro lado, Moisés escreveu ou compôs uma música, um salmo. Miriam estava dançando com as mulheres. E 3 dias depois, eles viram a água acabando e não achavam água. Começaram a murmurar contra o Senhor. E o Senhor mandou que Moisés ferisse uma rocha, e da rocha saiu água. E eles saciaram a sua sede. Mas mais adiante, eles ainda faltando, com medo de que faltasse alimento, o Senhor vai e manda maná do céu para esse povo. E depois eles reclamaram que não tinha carne, o Senhor mandou carne para eles. Depois eles encontraram águas amargas, e o Senhor fala com Moisés, e Moisés joga um pedaço de madeira naquela água, e a água se torna potável, e eles bebem água. Então, era um milagre atrás do outro. Um milagre atrás do outro. Eles viam o Senhor operando.
Mas quando chega agora aqui nesse lugar, eles chamaram esse lugar Massá e Meribá, porque Massá e Meribá quer dizer tentação e rebelião. Eles se rebelaram, tentaram se rebelar contra Deus e questionaram se o Senhor estava no meio deles ou não. E sabe, irmãos, nesses últimos dias, nós temos percebido que há um bom número de cristãos que dependem de milagres para sobreviver na sua fé, se assim podemos dizer. E nós que somos líderes na igreja, somos muito questionados, muitas vezes, porque as pessoas hoje saem da igreja, vão para outra, saem da igreja, vai para outra. E quando as pessoas visitam a nossa igreja, não sei aqui, mas eu imagino que também acontece, as pessoas querem ver as coisas acontecerem porque passaram ali e viu o que acontece, e ali tem o show da fé, e ali tem o sei o quê, e ali tem isso, aquilo tem aquilo. E então as pessoas vivem de movimentos e vivem querendo ver as coisas acontecer, porque se as coisas não acontecerem, essas pessoas vão estar perguntando, está o Senhor no meio de nós ou não? E sabe, queridos, isso tem gerado uma geração que não crê mais no poder de Deus. Para crer tem que ver as coisas acontecerem. A Bíblia diz que o justo ele vive pela fé, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que se não veem. Eu creio em milagres para os dias de hoje. Eu creio na atuação do Senhor quando Ele quer, na sua vontade soberana, fazer milagres no meio do seu povo. Eu creio nisso. Eu oro por enfermos. Eu oro por problemas. Mas, irmãos, nós precisamos entender que a prova de que Deus está no meio de nós é a nossa fé. Não é se as coisas vão acontecer ou não. É a nossa fé. E está aqui provado que essa geração era uma geração incrédula. Era a geração dos milagres, mas era uma geração incrédula. Então eu quero afirmar categoricamente nessa manhã que milagres não geram fé em ninguém. Porque se milagres gerassem fé, esse povo todinho tinha entrado na terra prometida, mas essa geração toda pereceu, com exceção de Josué e Calebe. Toda essa geração pereceu e não entrou na terra prometida, porque era uma geração incrédula. Todavia era a geração dos milagres, que ainda hoje nós pregamos e vemos os milagres que Deus fez, e muitos viveram desses milagres. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse, e o que foi feito das maravilhas que o Senhor fez com o nosso povo? O povo vivia ainda dos milagres do passado. Os que tinham fé, mas esses aqui vivenciaram esses milagres, mas isso não gerou fé neles. E hoje nós estamos vendo, irmãos, uma igreja do aqui e o agora. Eu um dia recebi uma ligação de uma irmã, mora em outro estado, mas tem ainda por longe um parentesco conosco, que era casada com um primo meu. E ela ligou para mim angustiada, eu já tinha conversado com o meu primo, o esposo dela, hoje o ex-esposo dela, porque eles estavam vivendo uma crise conjugal e estava chegando ao fim com o rompimento daquele casamento. E ela ligou para mim muito angustiada e disse, olha, eu não vou dar o divórcio, porque se eu der o divórcio, eu estou concordando com o inferno, o divórcio não é coisa de Deus. Ela disse outra coisa, eu sirvo a um Deus há não sei quantos anos, se o meu Deus não restaurar o meu casamento, então eu não vou mais servir, porque que Deus é esse? Que não resolve esse problema.
Então hoje, queridos, as pessoas estão vivenciando um Deus que está ao nosso dispor para resolver os nossos problemas, para resolver as nossas situações, para fazer aquilo que a gente quer. E ela disse que se Deus não resolvesse aquele problema e ela tivesse que dar o divórcio, ela não ia servir mais esse Deus, porque esse Deus não servia para ela. Eu disse a ela, olha, você está entrando por um caminho perigoso. Você precisa ter muito cuidado com isso. Você está entrando por um caminho perigoso. Outro dia, uma irmã, a irmã que dirige lá o círculo da oração lá na nossa igreja, me chamou e disse, pastor, nós vamos convidar a irmã fulana, é uma bênção. Eu conheci essa irmã, sei que é uma irmã realmente de oração, sei que é uma pessoa, uma mulher que tem um testemunho de vida. E ela foi dar uma palavra lá no círculo da oração. E quando chegou lá, ela falou, eu não estava, mas depois fui procurado e eu disse, irmãs, vamos ter mais cuidado quando a gente trouxer essas pessoas. Porque ela disse que pediu algo ao Senhor e disse, Senhor, nem venha com outra coisa. Como quem diz assim, não se atreva a não me atender, né? Nem venha, porque eu quero assim, assim. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso Deus é isso aí. Temos que ter cuidado, irmãos, com isso. Ele é Senhor e nós somos os seus servos. Somos abençoados por Ele, somos abençoados pela Sua presença. Ele opera no meio de nós, mas não vamos questionar se o Senhor está no meio de nós ou não, porque nos falta algo. Porque a nossa fé atesta, é a prova concreta de que o Senhor está no meio de nós. Aconteça o que acontecer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, disse Davi. Tu estás comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Querido, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei se você está sofrendo no seu matrimônio, se você está sofrendo com o seu filho, se você está sofrendo uma perseguição no teu trabalho, se você está passando uma situação difícil, se você tem um diagnóstico contrário, todavia a tua fé, ela vai dizer que o Senhor está contigo. E não precisa que o Senhor faça um milagre para que você ateste que a presença do Senhor é com você. Viva o seu momento de agonia, de angústia, mas creia que o Senhor está contigo. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. E eu quero trazer essa palavra nessa manhã, mas pastor, o senhor está pregando no 27º ano da mocidade, o senhor traz uma palavra dessa, porque eu quero dizer a esses jovens dessa igreja, que há um desafio para vocês, para que nós possamos defender a nossa fé simples no Evangelho, para que a gente pare com esse malabarismo que há aí, com esses shows pirotécnicos que há aí, de disputas de igreja, porque aqui acontece, na sua não acontece. Venha para cá que aqui acontece, na tua não acontece. Irmãos, isso não é obra do céu, isso é obra do inferno. Sabe quem foi que pediu milagres? O diabo. O diabo queria ver milagres. E disse, se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Prova agora que tu és o Cristo. Nós não precisamos que o Senhor prove nada para nós, Ele é o nosso Senhor. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele faz. E quando Ele faz, ninguém desmancha. E também quando Ele fecha, ninguém abre. Porque Ele é Senhor. Agora, irmãos, há um texto na palavra de Deus que me chama muito a atenção. É quando Jesus desce do sermão do monte. Prega um sermão lá no monte para os discípulos e para a multidão. E quando Ele desce, vem um leproso. E diz, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me tornar limpo. Esse homem era um homem de fé. Eu entendo que essa oração, esse pedido, ele estava dizendo, Senhor, Tu podes me tornar limpo. Agora Tu vai me tornar limpo se Tu quiseres. Ou seja, não é preciso o Senhor me tornar limpo para poder eu entender que o Senhor pode me tornar limpo. Eu já creio que Tu podes me tornar limpo. Agora, se Tu quiseres, Tu me tornas limpo. Jesus viu tanta fé naquele homem que Jesus disse, eu quero.
ser limpo. E aquele homem ficou curado. Vem um centurião e apela para Jesus, porque o seu filho está enfermo. Jesus disse: eu vou na tua casa. E ele disse: não precisa o Senhor ir na minha casa. Se o Senhor disser somente uma palavra, o meu criado será curado. Não precisa o Senhor ir na minha casa. Isso é fé, queridos. A nossa fé, ela tem que trabalhar na nossa vida dessa forma, sem desespero, sem agonia. Mas nós temos contemplado algumas situações que precisamos ensinar a igreja, doutrinar a igreja, para que a gente volte a nossa fé em Cristo Jesus, em Deus, o nosso Senhor. Em tempos desse, uma pessoa foi acometida de uma enfermidade muito séria. E então chegou pedidos de oração lá na nossa igreja, e nós começamos a orar por aquela pessoa. Começamos a orar. E depois, alguém pegou aquela pessoa e levou para um ministério aí. Disse: agora chega lá, ele vai ser curado. A família não é evangélica. Então ficou toda uma expectativa. E pega avião e vamos para lá, e pronto, chegou lá. A pessoa teve aquele encontro ali e voltou certo de que tinha sido curado. E depois, com muita alegria, a irmã que intermediou essa situação começou a dar testemunho que a pessoa voltou às suas atividades normais e estava trabalhando e estava dirigindo, e o Senhor curou, e a família continuava em dúvida, continuava incrédula. E depois foi atestado que aquela enfermidade continuava e continuava avançando. Vamos lá outra vez. Vai de novo no mesmo lugar, e quando chega lá, a pessoa sequer foi bem recebida. Eu dei graças a Deus que eu não vi, mas passou na televisão, que a pessoa, quando chegou lá, foi recebida grosseiramente. Por quê? Porque não tinha um testemunho do que foi curado. E ali só vai quem tem testemunho do que foi curado. O Silvio Santos não vai levar ninguém que perdeu na telecena. Na telecena não, lá no... Ele só vai levar os que ganharam para dar testemunho. Mas quantos perderam? Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que estão acontecendo por aí, porque isso é um desvio do centro da palavra de Deus, onde a Bíblia diz que nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. Nós não vivemos por vistas. Mas o inimigo, astutamente, ele quer dizer que viver por fé é viver pregando milagres. É viver pregando milagres. É viver pregando prosperidade. Então o pastor de fogo, o pastor de fé, o homem de Deus, o vaso, é aquele que vive pregando milagres, pregando prosperidade, assoprando o povo caindo, tocando o povo sendo curado. Esse é que é o homem de Deus. E aqueles que primam pela palavra de Deus, pelo caráter de Cristo, por uma igreja séria, por uma igreja de homens e mulheres santos, esses são os tradicionais. Não são homens de fogo, não são homens de fé, não são homens de oração. E nós precisamos reverter isso, irmãos. Porque essa não é a vontade do nosso Deus. O Senhor quer uma igreja que seja sal e luz. Uma igreja que reflita o caráter de Cristo. Homens e mulheres de Deus, obedientes à palavra de Deus, tementes a Deus e crendo em um Deus que tudo pode, um Deus dos impossíveis. Deus pode fazer, querido, um milagre na sua casa? Sim, porque Ele é o mesmo. Deus pode operar na nossa vida? Sim, opera. Ele trabalha por aqueles que o amam e que o temem. Mas nós não vamos questionar se Deus é Deus, se Deus está conosco, porque Ele não fez ou porque Ele deixou de fazer. Ele está no meio de nós, sim.
O Senhor está no meio de nós, é por isso que a igreja do Senhor se sustenta, é por isso que a igreja do Senhor caminha, é por isso que vidas são transformadas, é por isso que jovens deixam o mundo e vêm servir a Deus em meio a uma geração que nós estamos vivendo, é porque o Senhor está no meio de nós, e esse é o maior milagre, é o Senhor estar no meio de nós, simples pecadores, e o Senhor está no meio de nós. Então, irmãos, esse povo, eles não viram a terra prometida, porque foi um povo rebelde, foi um povo que irou o coração do Senhor, porque o Senhor fazia um milagre hoje, mas tinha que fazer outro amanhã. Acontecia algo maravilhoso hoje, esse povo cantava, dançava, louvava a Deus, e amanhã já estava outra vez tentando o Senhor e te perguntando, está o Senhor no meio de nós ou não? Eu quero concluir essa palavra dizendo que eu achei interessante o que aconteceu. Minha esposa me contou que a Luísa, a nossa amiga Luísa, alguns irmãos aqui conhecem, ela foi acometida do mal de Parkinson. Está no estado bastante avançado, ela já não dirige mais, já tem uma série de dependências. E o pastor Roberto Amorim disse, Luísa, você precisa dar o seu testemunho. Ela disse, mas pastor, eu não fui curada. Ele disse, mas é esse testemunho que você precisa dar. Que mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio à dor, você continua amando o Senhor e servindo ao Senhor. É esse testemunho que você precisa dar. Sabe, irmãos, uma das coisas que mais me emocionou naquele filme, Desafiando os Gigantes, é porque é certo que é uma história fictícia, é apenas uma ilustração, mas aquele treinador daquele time, eu estou falando aqui para muitos irmãos que eu creio que assistiram esse filme, Desafiando os Gigantes. Ele chama o time dele e diz, mesmo perdendo, mesmo desacreditado, mesmo em meio aos problemas, vocês continuam amando o Senhor? E aqueles jovens disseram, nós vamos continuar amando o Senhor. Ele primeiro levou aqueles jovens a amarem o Senhor, a se renderem ao Senhor. E depois Deus operou na vida deles. E depois eles ganharam. Mas primeiro aquele homem levou aqueles jovens a amarem o Senhor, independente das circunstâncias. Você é capaz de amar o Senhor quando você estuda, ora, pede ao Senhor e faz o vestibular e você não passa? Você é capaz de continuar amando o Senhor? Você é capaz de vir aqui e continuar cantando para o Senhor, louvando ao Senhor e dizendo, Senhor, em todas as coisas eu te dou graças. Você é capaz de amar o Senhor quando você distribui por aí os seus currículos, e você é capacitado, e você está passando aperto, e você vê até faltar as coisas em casa, e você diz, porque o ímpio consegue, e eu sou servo do Senhor e não consigo. Todavia você é capaz de continuar amando o Senhor a si mesmo. Você é capaz de dar um testemunho, quando a tua doença ainda está lá, e você dizer, mesmo na enfermidade, eu continuo amando ao Senhor. Queridos, nós precisamos viver um pouco mais e falar menos. Que somos apaixonados pelo Senhor, que amamos o Senhor. E que o Senhor é tudo para nós, quando muitas vezes isso não é uma realidade na nossa vida. Isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Eu quero e peço isso a Deus. Por fé eu vejo isso. Uma igreja nesses últimos dias se levantando como uma igreja verdadeiramente apaixonada por Deus. Por isso, à noite eu vou pregar para esses jovens. Eu vou pregar sobre o desafio que nós temos
de nos levantarmos contra esses enganos, esses embaraços do inimigo no meio do nosso povo, esses movimentos sem nexo nenhum, sem fundamento nenhum na palavra de Deus, e que estão assolando as nossas igrejas como uma astuta cilada do inimigo para nos desviar do verdadeiro servir a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a juventude dessa igreja, que Deus abençoe a liderança dessa igreja, para que nós possamos continuar vivenciando a simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Vou pedir licença ao pastor para fazer uma oração. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nos colocamos nesse momento, Pai, como teu povo, Senhor. E nós queremos, mesmo em meio às circunstâncias contrárias, dizer que escolhemos, Senhor, essa manhã, para te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Pode ter alguém aqui nesse santuário, nessa manhã, que fez um esforço muito grande para estar aqui, porque está com a sua fé abalada, porque está passando por lutas, porque tem algumas interrogações que nunca foram respondidas. E muitas vezes somos tentados a questionar como esse povo, está verdadeiramente o Senhor conosco ou não? Mas que nessa manhã, Pai, teu Espírito Santo visite cada coração, Pai, dando essa convicção de que tu estás no nosso meio, continuas sendo o nosso Senhor, continuas sendo o nosso Deus, e que tu não nos vê como uma multidão, mas que tu nos vê individualmente. Tu contemplas, meu Senhor, as lágrimas, a oração silenciosa de cada coração aqui, de cada mãe, de cada pai, de cada jovem que está nesse lugar, Senhor. Tu tens esses nomes gravados em tuas mãos, Senhor, e tu cuidas de nós. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, meu Senhor, por crer dessa forma, de que tu estás conosco. Aconteça o que acontecer, tu estás conosco, Senhor. Dá-nos essa certeza, Pai, para que nós possamos sair daqui abençoados, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Eu te convido a ficar em pé, meu irmão. E antes da bênção apostólica, eu te convido a abrir a palavra do Senhor Deus. Esta é a nossa oração final. Profeta Abacuque, capítulo 3. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19, a uma só voz. Nós iremos orar ao Senhor. Fazer coro com esta oração do profeta. Diz respeito ao que nós fomos ministrados nesta manhã. Precisamos crer no Senhor, independentemente das situações, ou da situação que eu estou atravessando, eu preciso me alegrar no Senhor. Abacuque capítulo 3, versículos 17, 18 e 19, todos juntos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Bendito seja o nome do Senhor. Logo mais à noite estaremos mais uma vez aqui reunidos na presença do Senhor. Meu irmão, presta atenção, traga outra pessoa hoje à noite, um convidado, um parente. Meu jovem, traga outro jovem. Em nome de Jesus, possamos ter aqui uma noite abençoada de louvor e de adoração
a Deus. Curva a sua cabeça, receba uma bênção em nome de Jesus. Antes da bênção, ontem o nosso irmão diácono Roberto Lopes, ele pediu para agradecer a igreja pelas orações. O Roberto Lopes esteve entre a vida e a morte. E de uma forma milagrosa, o Senhor o tirou da UTI, já se encontra em casa e ontem ele me ligou pedindo para agradecer a igreja pelas orações. Então, Silas, você tem razão, a palavra de Deus tem razão. Deus continua ainda sendo o mesmo. Amém? Ele continua fazendo milagres. Ele não precisa de show. Ele precisa somente de fé. Se você acredita, Deus pode. E se Deus não fizer, Ele continua sendo louvado do mesmo jeito. Amém? Glória a Deus por isso. Eu estava lembrando de uma pregação, enquanto Silas pregava, de um pastor, que a esposa disse para ele, o casal estava na praia, e a esposa disse assim, como eu gostaria de ver assim, um portento de Deus, algo grandioso de Deus. Pegar assim, vendo Deus fazer algo tremendo. E ela estava sentada sobre uma rocha, e aí o esposo disse para ela, olha, você está vendo esse poder de Deus. Você pode segurar esse portento do Senhor. Toque na rocha. Obra das mãos de Deus. Dê um mergulho no mar. Obra das mãos de Deus. Milagres do Senhor. Amém? Então Deus continua sendo o mesmo. Louvado seja o seu nome para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Recebam a bênção, queridos, e que a graça inefável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo recaiam sobre todos vós, desde agora e para todo o sempre. Aleluia. Amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Nós temos aqui avisos importantes. O primeiro deles é que, se você deseja convidar alguém para o encontro de jovens com Cristo, 16º encontro de jovens com Cristo, procura aqui o Marcos, que está aqui com as últimas fichas, e últimas mesmo, meu irmão. Estamos assim terminando a distribuição das fichas para o 16º encontro de jovens com Cristo, jovens de 18 a 25 anos. Fichas ou inscrições para o Acampa Kids 2013. Obedecer é sempre o melhor, o tema. Crianças de 5 a 11 anos de idade, procura Késia, faça a sua inscrição. Vagas limitadas, nós iremos levar apenas 80 crianças, tá ok? Vagas limitadas, não deixe o seu filho de fora. Local, acampamento Batista El Shaddai, ali em Pilar. Sem sombra de dúvidas, será uma bênção. Último aviso, a você que está matriculado e faz parte de uma sala da escola dominical, próximo final de semana teremos a abertura da nossa primeira feira de missões. Nós iremos aproveitar os próximos domingos, no período da EBD, da Escola Bíblica, iremos preparar as nossas apresentações. É uma feira de missões. Você que faz parte de uma sala, está por dentro dos trabalhos, sabe exatamente como irá funcionar esses trabalhos. Todavia, nesta manhã, o pastor Misael, o presbítero Márcio Melania, eles estarão passando sala por sala, tirando as dúvidas e trazendo às nossas vidas orientações no que diz respeito à nossa primeira feira de missões. Se você ainda não se engajou, meu irmão, em nome de Jesus, se engaje, trabalhe. Nós precisamos corresponder ao chamado do Senhor. A comissão, o ID do Senhor Deus, pregar o Evangelho a toda criatura em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Vão na bênção em nome do Senhor.
Vocês assistiram na IP Farol TV. Mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, diretamente do templo da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas.